Boa noite, pessoal. Que bom estarmos aqui junto. Essa é a Igreja Invisível. Nós estamos na página do Facebook Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis, seu amigo de todos os dias. Oremos ao nosso Deus vivo e verdadeiro. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos a tua bênção, a tua graça, teu amor e tua bondade sobre nossa vida, e que essa escola de discípulos tenha a tua direção e o teu poder e a tua graça esteja sobre nós. Muito obrigado. Abençoa todos que vão participar juntamente comigo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que bom, pessoal, que nós estamos aí juntos, juntinhos aí. Hoje, na Escola de Discípulos, nós vamos começar 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos do versículo 1 até o versículo 16. Do versículo 1 até o versículo 16. Nós vamos falar sobre a questão da mulher na igreja, né? O comportamento das mulheres no culto. Tirar aquela dúvida que muita mulher tem, né? A mulher tem que usar cabelo comprido ou cabelo curto. Nossa, quando eu me converti há 35 anos atrás, era uma discussão sobre esse assunto, amém? Porque tinha muitas igrejas ainda com essa cultura, com esse costume, né, de que a mulher não podia cortar o cabelo e tal. Hoje é bem menos, né, tem muito menos igreja que fala a respeito disso, que exige que a mulher tenha cabelo comprido, mas ainda tem muita igreja ainda que é tradicional, tem muitas irmãs dessas igrejas aí ainda que levam a risco essa palavra, mas hoje eu vou tirar a dúvida. Amém? Se você tem alguma dúvida nesta questão da mulher usar cabelo comprido ou não, né? Porque é o que Paulo vai tratar aqui na carta de Coríntios, de 1 Coríntios, capítulo 11, a primeira parte ele trata a respeito disso, e a segunda parte ele vai tratar a respeito da Santa Ceia do Senhor. Amém? Então vamos lá, vamos começar falando da primeira carta de Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler primeiro os versículos, né? Do versículo 1 até o versículo 16. Diz assim, versículo 1. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. 2. Eu os elogio porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que eles transmiti. 3. Mas quero que saibam de uma coisa. O cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. O homem desonra a sua cabeça, se cobre para orar ou profetizar. Amém? No 5. Mas a mulher desonra sua cabeça, se a cobre para orar mas a mulher desonra a sua cabeça, se ora ou profetiza sem cobri-la, pois é como se tivesse raspado a cabeça. Versículo 6. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, deve também cortar todo o cabelo. Mas, uma vez que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, deve cobri-la. O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem. Pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Versículo 10. Por esse motivo e também por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça para mostrar que está debaixo de autoridade. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres
não são independentes dos homens, e os homens não são independentes das mulheres. Pois, embora a mulher tenha vindo do homem, o homem dá-se da mulher, e tudo vem de Deus. 13. Julguem por si mesmo. É correto uma mulher orar a Deus em público sem cobrir a cabeça? Vamos lá, pessoal. Vamos agora para o versículo 14. 14. A natureza não deixa claro que é vergonhoso o homem ter cabelo comprido? E as mulheres não se orgulham de seu cabelo comprido? Pois ele lhes foi dado como manto. E o versículo 16 diz assim: mas, se alguém quiser discutir a esse respeito, digo simplesmente que não temos outro costume. E as outras igrejas de Deus pensam da mesma forma. Amém? Aleluia. Vamos para o comentário, né? Vamos para o comentário. Em primeiro lugar, o tema do capítulo 11 é esse: a postura da igreja no culto. Esse é o tema de todo o capítulo 11, né? Vocês sabem que o capítulo 11 vai do versículo 1 até o versículo 34. E nós lemos agora do versículo 1 ao 16. É o que nós vamos começar a estudar hoje. Vamos lá. Começando com uma introdução. O mundanismo da igreja acabou afetando o culto e refletindo na adoração. 3 problemas principais surgiram na igreja em relação ao culto. Primeiro, a posição da mulher. Segundo, a maneira que a ceia do Senhor estava sendo celebrada. E terceiro, o uso correto dos dons espirituais. Amém? O uso correto dos dons espirituais nós vamos aprender no capítulo 12. Hoje nós vamos ficar nesses dois aqui. A posição da mulher e a maneira que a ceia do Senhor estava sendo celebrada. Na verdade, nós vamos começar hoje esses 2 assuntos. Talvez eu não entre ainda no segundo assunto, que é a maneira que a ceia do Senhor deve ser celebrada. Do capítulo 11 ao 14, trata desses 3 problemas. Os 2 primeiros são tratados aqui, no capítulo 11. Esse capítulo começa com o elogio de Paulo à igreja, que diz assim: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retende as tradições, assim como vô-las entreguei. Essa é uma linguagem mais antiga. Na linguagem mais moderna diz assim: eu os elogio, porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhes transmiti. Amém? Tá? Na versão antiga, fala a respeito das tradições. Retende as tradições, assim como vos entreguei. O que seriam essas tradições? Os ensinamentos orais e o conteúdo da pregação que Paulo passava para a igreja. E ela, a igreja, estava guardando esse conteúdo. Paulo deu à igreja o que recebeu de Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. A tradição, portanto, era o ensino oral de Paulo. Amém? O evangelho que Paulo recebeu de Deus, ele o transmitiu à igreja, e esta o guardou e o observou. Dando uma olhadinha em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, Paulo escreveu assim: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmiti a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Hoje, o ensino está fundamentado não no ensino oral, mas na palavra escrita.
Amém? Muito dos ensinos do Antigo Testamento e muito dos ensinos do Novo Testamento era falado, era oral. Amém? Eles não tinham o escrito que nós temos hoje. O escrito que nós temos hoje veio há pouco tempo atrás, né? Principalmente quando Gutenberg ele cria, né? ele acaba criando a imprensa, né? Ele acaba criando as gráficas. A partir daí é que nós começamos a ter a Bíblia impressa. Tá? Então, no tempo de Paulo e no tempo dos apóstolos, no tempo do Antigo Testamento, geralmente os ensinos eram passados oral. Mas o que se tinha eram alguns escritos, algumas cartas que Paulo escrevia ou os apóstolos escreviam. Amém? No caso do Antigo Testamento, eram escritos que os profetas, né, os profetas e Moisés havia escrevido. Amém? Havia escrito. Tá certo? Tá? Diz assim, nós temos a palavra de Deus completa. Porém, ainda hoje, muitas pessoas confundem a tradição com o tradicionalismo. A tradição é a fé viva das pessoas que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta das pessoas que ainda estão vivas. Nesse capítulo, Paulo cuidou de 3 problemas em relação ao culto. O primeiro, o comportamento das mulheres no culto. Amém? Que vai do versículo 3 ao versículo 16. Então, essa primeira parte, essa introdução que eu dei, está dentro do versículo 1 e do versículo 2. Amém? Quando Paulo manda ser seu imitador, como ele é de Cristo. Tá? E ele elogia a igreja de Coríntio por ter se lembrado dele e ter seguido os ensinamentos que ele transmitiu. Não só escrito, mas também oral. Amém? Falado. Agora, nós vamos começar a respeito do ensino de Paulo a partir do versículo 3. A partir do versículo 3. Para discernirmos o ensino de Paulo sobre a questão do véu, amém? Precisamos compreender o contexto cultural em que o véu foi usado. Então, Paulo agora ele vai tratar da questão do véu e do cabelo comprido, amém? E do cabelo curto, do homem e da mulher, mais da mulher do que do homem, tá? Mas vamos lá, amém? Quem é que de vocês nunca foi discutido esse assunto entre família, entre irmãos, entre amigos, né? Ah, porque na minha igreja tem que ter cabelo comprido. Ah, o meu pastor ensinou que a mulher não pode cortar o cabelo. Quem é que nunca passou por isso, né? Todos nós temos alguém que nós conhecemos ou na nossa própria igreja se ensina dessa maneira, tá? Então vamos tirar essas dúvidas hoje aqui, né? Vamos tirar essas dúvidas hoje aqui. Tá. O comportamento das mulheres no culto vai do versículo 3 ao versículo 16. Para discernirmos o ensino de Paulo sobre a questão do véu, precisamos compreender o contexto cultural em que o véu foi usado. Amém? Tá? Então Paulo, quando traz esse ensino, havia um contexto cultural, havia um pano de fundo, amém? Havia um estilo de vida na época, tá? Então Paulo está lidando, Paulo está resolvendo essa questão dentro da cultura da cidade de Corinto, da cultura grega, daquilo que era ensinado ali naquela região do Oriente, tá? Então a gente precisa entender isso, porque para trazer para o contexto de hoje, principalmente num país como dentro do Ocidente, como é o Brasil, a gente precisa entender muito o que Paulo está querendo dizer, tá certo? Tá. Certo teólogo chamado Leon Morris faz o seguinte comentário. Olha o que o teólogo comenta aqui.
Nas terras orientais, o véu é o poder, a honra e a dignidade da mulher. Amém? Então você veja que o véu tinha uma simbologia e tinha uma representatividade para a mulher. Tá? Tanto é que até hoje as mulheres orientais geralmente usam véus. Tá? Nas terras orientais, o véu representava, né, simbolizava poder, honra e dignidade da mulher. Amém? Com o véu na cabeça, ela pode ir a qualquer lugar com segurança e profundo respeito. Amém? Então, naquela época, quando a mulher usava o véu no seu dia a dia, principalmente quando ela saía na rua, ela era mais respeitada, ela tinha mais honra, era tratada com mais dignidade, revelava a força que ela tinha, o poder que ela tinha, tá? Então você veja que a mulher fazia questão de usar o véu porque era uma simbologia, né, de poder, honra e dignidade para ela, tá certo? Tá. Então ela praticamente não era vista, amém? Ninguém ficava de olho nela, porque todo mundo respeitava ela, tá? Ela podia ir a qualquer lugar com segurança e profundo respeito, amém? Ela não é vista, é sinal é sinal de péssimos modos ficar observando na rua uma mulher velada, tá? Então quem ficasse de olho nessa mulher, amém, tá, era chamada a atenção. Por quê? Porque para eles era um péssimo modo, amém? Era um péssimo comportamento ficar olhando uma mulher que tinha véu. Por quê? Porque aquela mulher não era para ser olhada, ela era uma mulher de respeito, ela era uma mulher honrada. Interessante, né, pessoal? Amém? Como difere a cultura, né? É muito diferente a cultura, tá? Ela está só. As demais pessoas à sua volta, ela praticamente são inexistentes, quer dizer, ela é única, ela é exclusiva, tá? Como ela é para elas, ela é suprema na multidão, amém? Ela é uma estrela, ela é uma luz, viu? O que simbolizava a mulher com o véu, amém? Né? A posição de honra que a mulher é colocada na cultura oriental quando usa o véu, né? O respeito que a mulher tem, né, quando é colocado no véu. Oh, glória a Deus e aleluia. Aqui no Ocidente, quando vê uma mulher de véu, uma mulher que usa véu, aquelas mulheres muçulmanas, muitas das pessoas dão risada, amém, acha graça, né? Mas para eles, para ela, que vive aquela cultura, é uma questão de honra, amém? Não mostrar o corpo, não mostrar o cabelo, né? Não mostrar a parte sensual. Olha, amado, era ser muito respeitada, né? Porém, sem o véu, a mulher é algo nulo, algo inexistente, que qualquer um pode insultar, amém? A autoridade e dignidade de uma mulher se esvai com o véu, que tudo cobre, quando ela se descarta, e quando ela se descarta dele, amém, ela se torna uma mulher desonrada, amém? Quando a mulher descarta o véu, ela se torna uma mulher desonrada, tá? Então, usar o véu é uma mulher honrada, uma mulher que tinha dignidade, uma mulher poderosa, né? Tá? Então, por isso que a mulher não descartava o uso do véu. Aquilo era importante, tá certo? Continuando, a respeito de Corinto agora. Corinto era uma cidade grega. Na província grega, a manifestação religiosa mais popular eram os cultos ou as religiões de mistério. E nessas religiões, todos os membros eram do sexo masculino. Amém? Vou repetir.
nessas religiões, lá em Corinto, vou repetir, na província grega, a manifestação religiosa mais popular eram os cultos ou as religiões de mistério. E nessas religiões, todos os membros eram do sexo masculino. Não tinha mulher como membro dessas religiões, amém? Lá na província grega, tá certo? Tá? Eram cultos e religiões de mistério. As mulheres eram excluídas desses cultos de mistério. Essas religiões refletiam o distorcido conceito de que as mulheres eram inferiores aos homens e não precisavam de religião. Amém? Já pensou a ignorância que era? A mulher não podia fazer parte dos cultos dessas religiões chamadas mistérios, ali na província grega de Corinto, ali em Corinto. Tá? As mulheres eram tratadas como pessoas inferiores aos homens e por isso não precisavam de religião. Vocês, mulheres, devem muito ao Senhor Jesus Cristo, viu? Jesus colocou vocês em outro patamar, amém? Jesus elevou vocês, amém? Aleluia. O cristianismo, amém, colocou as mulheres em posição de honra. Essa que é a verdade, tá? Esse era o pano de fundo, ou seja, o pano de fundo cultural da época que Paulo chegou a Corinto. Era isso que existia na cidade de Corinto. Tá? As mulheres eram excluídas de qualquer tipo de culto, porque elas não precisavam de religião, porque eram seres inferiores. Esse era o pensamento, amém, na cidade de Corinto, quando Paulo começou a pregar o evangelho. Amém? O machismo imperava. Amém? O machismo imperava. Meu irmão e minha irmã, não era fácil para a mulher não, viu? Vamos lá. No entanto, esse bandeirante do cristianismo, quer dizer, esse missionário do cristianismo chamado Paulo, chegou com uma mensagem nova. Amém? Tá? Com as boas novas do Evangelho de Cristo. A pregação de Paulo trouxe uma nova perspectiva para as mulheres. Vou repetir. A pregação de Paulo trouxe uma nova perspectiva para as mulheres. Você já imaginou as mulheres que não podiam participar dentro da sociedade, amém? Em reuniões onde só participava homem? E de repente Paulo convida todas as mulheres para participar de um culto. Que revolução, hein, amados? Que revolução que ele fez naquela cidade, hein? Você já imaginou? Amém? Aleluia. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. As boas novas do Evangelho de Cristo trouxeram uma revolução profunda acerca do valor da mulher na sociedade. O cristianismo resgatou o valor e a dignidade da mulher. O cristianismo resgatou o valor e a dignidade da mulher. E eu vejo tanta mulher hoje criticando o cristianismo. Eu vejo tanta mulher rebaixando o cristianismo, indo contra o cristianismo. Ah, se elas vivessem naquela época, elas iriam dar graças a Deus pela chegada do cristianismo na sua cidade. Amém? As mulheres, é por isso que as mulheres amam Jesus de uma forma diferenciada, né? Jesus colocou as mulheres numa posição que elas não tinham. Aleluia! Olha, mulherada, vocês devem muito ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Já pensou se a cultura não tivesse mudado? Já pensou se o cristianismo não trouxesse uma nova visão, uma nova perspectiva para a mulher? Já pensou a mulher vivendo ainda naquela situação? Só podia sair da rua toda
cheio de roupa, toda, né? Aquela roupa que aquelas mulheres afegãs, né? Já pensou? Até, como é que chama aquela roupa das afegãs? Daquela cultura, a burca, né? As burcas. Era o estilo de roupa das mulheres. Amém? Aqui no Ocidente ia ser tudo burca. Tudo burca, né? Oh, meu pai querido. Com todo respeito às mulheres que usam burcas hoje, né? Todo respeito a elas também. Amém? Tá? Se elas têm essa cultura, glória a Deus. Tá certo? Tá? Vamos lá. O cristianismo resgatou o valor e a dignidade da mulher. Ela não foi criada para... A mulher não foi criada para ser inferior ao homem, nem ocupar um lugar inferior a ele no plano da redenção. Paulo dá o seu testemunho. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, inclusive a mulher. Amém? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. Jesus incluiu a mulher na religião. Amém? Tá? O homem não é mais importante, nem a mulher é menos importante. Pois aos olhos de Deus, os dois estão no mesmo nível, têm o mesmo valor. Cristo morreu para o homem e para a mulher. Cristo morreu para o homem e para a mulher. Aleluia. Coisa linda, né? A salvação, no entanto, é para o homem e para a mulher. Os dois têm direito. Amém? Aleluia. Não é só o homem. A mulher também tem o direito à salvação e os mesmos direitos. Olha a condição que Jesus colocou a mulher, hein? Quando chega em Coríntio, Paulo eleva essa condição à mulher. Já imaginou a mulher que não podia frequentar ambientes onde só tinha homem? Aqueles cultos misteriosos lá, cheios de mistérios, cheios de segredo, não podia entrar mulher. E era aquilo que tinha naquela época. E aí Paulo vem com uma nova visão. Amém? Vem adorar a Deus. Você, mulher, venha adorar a Deus. Você é livre, Cristo te libertou. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nessa mesma linha de pensamento, Paulo orienta. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Capítulo 11 de Coríntios, versículo 11. Há uma igualdade de direitos. Há uma igualdade de direitos. O homem e a mulher, amém, para Deus, têm os mesmos direitos, né? Agora, as condições são diferentes, né? Porque o homem tem um jeito, a mulher tem outro jeito. Amém? Né? A mulher, o homem usa mais a força, a mulher usa mais a delicadeza. Mas essas são as diferenças de homem e mulher. Amém? Que no sentido de buscar a Deus não faz diferença nenhuma. Tá certo? Tá? Então vamos lá. Agora, na questão de direitos, somos todos iguais. As mulheres cristãs de Corinto, porém, saíram de um extremo onde eram desprezados para outro extremo, o feminismo. Por isso que Paulo tem que colocar em ordem. Amém? Ei, igreja de Corinto. Virou uma bagunça, irmão. Porque aí o movimento feminista da igreja se levantou. A mulher foi ganhando poder, né? Foi tendo autoridade. Amém? Foi colocando em posição de honra. Mas aí Paulo teve que intervir e colocar as coisas no lugar. Amém? Cada coisa no seu lugar. Isso não vira uma bagunça, né, irmãos? Tem que ter uma ordem para não virar bagunça, tá?
As mulheres da igreja de Corinto começaram um movimento de libertação da mulher, quebrando alguns paradigmas culturais, e com isso elas provocaram escândalo no culto. Amém? Olha onde começou o movimento feminista, né? Começou dentro da igreja de Corinto. Já pensou, irmãos? Oh, meu pai. Vamos lá. Vou repetir aqui. As mulheres da igreja de Corinto começaram o movimento de libertação da mulher, quebrando alguns paradigmas culturais. E com isso, elas provocaram escândalo no culto. Eu acredito que deve ter tido, amém, uma resistência. Porque era uma cultura muito machista, e Paulo havia aberto a igreja, Paulo trouxe a mulher para dentro da igreja, mas eu acredito que ainda havia muito machismo e muita rejeição ainda por causa da cultura local. Amém? Então as mulheres começaram o quê? A ter a liberdade de tomar uma atitude. Amém? Num certo ponto as mulheres têm razão, né? Porque se estão tirando o direito dela, e é direito delas, né? E começa a ser restrito, então tem alguma coisa errada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Se a gente for muito pacífico em certas coisas, a gente começa a perder posição. A gente precisa brigar mais pelos nossos direitos, a gente precisa se posicionar mais, amém? A gente precisa, sabe, ter postura e posicionamento dentro dos nossos direitos, tá? Às vezes alguns irmãos estranham, porque às vezes eu entro e chego na igreja assim meio agindo de uma forma autoritária, tá? É porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, eu cansei de viver muito submisso e só perdendo direito, sabe? As pessoas e as autoridades, principalmente política, elas vão tirando nossos direitos, e a gente não briga pelos nossos direitos, e daqui a pouco nós estamos se entregando a tudo, daqui a pouco nós não temos nada. E a gente vai virando o quê? Vai virando escravo. Essa que é a verdade. Tá? E daqui a pouco nós estamos sendo colocados para fora, amém? De um contexto onde nós ganhamos por direito. E aonde é nosso por direito. Tá? Então eu imagino essas mulheres, amém, que tiveram que lidar com esse machismo extremo, eu imagino que elas tiveram que se posicionar. Só que também, amém, elas acabaram se levando para um extremo, que acabou virando o quê? Uma confusão e uma briga. Então Paulo teve que intervir para trazer a paz para dentro daquela igreja. Tá? Diz assim: as mulheres cristãs de Corinto queriam abolir o uso do véu no culto. Amém? Quer dizer, elas queriam erradicar o véu nos cultos. Se aquilo era tradição da cidade, aquilo era tradição da província de Corinto. Amém? E agora elas queriam eliminar. Amém? Não queriam mais usar véu dentro da igreja de Corinto. Amém? A gente sabe que tem certas coisas que vai se quebrando aos poucos, porque é muito paradigma em cima, né? É muitas coisas em cima. Então, Paulo entendendo que não podia virar uma briga, uma discussão, amém? Não podia dividir a igreja. Então, Paulo precisou entrar, amém, com esse ensino, para que a princípio, amém, a mulherada entendesse, né, que não é bem assim. Né? Paulo sabia que no futuro o véu ia ser abolido daquela igreja, tá? Porque nas outras igrejas não tinha esse problema, porque não tinha esse costume de usar o véu, tá? Então Paulo, ele precisou, para essa igreja, ele precisou usar o equilíbrio, tá? Ele precisou usar o equilíbrio. Por isso que ele vai falar que a mulher tem que usar o véu. Tá certo? Porque elas estavam radicalizando muito, e era uma cultura muito forte ali, né? Então, e aquilo estava trazendo escândalo para a cidade,
Não só para dentro da igreja, mas para fora da igreja também, dentro da cidade. Amém? Estava virando um escândalo. Amém? As mulheres não usar véu. Tá certo? Tá, mas Paulo sabia que isso ia se quebrar aos pouquinhos. E ele queria que as mulheres entendessem. Olha, a princípio, amém? Vamos buscar o equilíbrio. Lá na frente, vocês vão aos poucos tirando isso, amém, da vida de vocês. Mas se vocês radicalizarem agora, vocês vão criar muitos problemas de escândalo dentro da cidade. Era mais ou menos essa a ideia, por isso que Paulo traz esse ensino, tá? Vamos lá. As mulheres cristãs de Corinto queriam abolir o uso do véu no culto. O véu era um símbolo da submissão e da integridade da mulher. Elas, porém, no afã de tomarem posse da sua liberdade, disseram: abaixo o véu. Amém? Fizeram uma faixa, entraram dentro da igreja lá, abaixo o véu, abaixo o véu. Algumas foram com cartazinho, abaixo o véu, nós não vamos mais usar o véu. Amém? Eu imagino aqueles machistas, né? Aqueles homens, não, vocês não podem, isso é um horror o que vocês estão fazendo, vocês estão brigando com a cultura de milênio, de anos e tal, não, aqui é proibido mexer nisso e tal, né? E Paulo teve que colocar água fria em toda essa quentura, amados. Tá? Porque a mulher, elas perceberam que poderiam viver em liberdade, sem necessidade de cumprir aquele rito de usar o véu. Amém? Né? Sem a necessidade de cumprir o rito de usar o véu. Né? Eu vou contar uma para vocês que acho que vocês não sabem. Amém? Tá? Para que a Assembleia de Deus adotasse as palmas, né? Somente a Assembleia de Deus, Ministério de Santos. Amém? Era proibido bater palma. Os cultos eram cantados sem palmas, tá? Amém? Quem praticamente quebrou os paradigmas das palmas e quem introduziu as palmas no culto, amém, foi eu e mais um pastor e um grupo de jovens que cantavam e tocavam, amém, dentro da igreja. Amados, eu passei uma luta ferrenha, porque tinha muitos irmãos tradicionais que eram contra as palmas dentro da igreja. Amém? Muitos anos eles cantavam e não batia a palma. E de repente a gente vinha e batia a palma nos cultos à tarde. Aquilo era uma loucura, né? Olha, a Assembleia de Deus está deixando de ser a Assembleia de Deus porque está batendo palma. Oh, irmãos do céu. Eu fui parar em reuniões de diretoria, fui parar em reuniões com o pastor presidente, amém? Fui chamado a atenção muitas das vezes e aos poucos a gente foi vencendo, e hoje o povo lá bate palma à vontade, amém? Aleluia! Mas a gente como percursor passou uma luta terrível, Eu lembro que, nossa, irmãos, eu passei muita luta, porque eu introduzi as palmas dentro da igreja. Amém? Tá? Então eu imagino o que Paulo pegou ali, né? Tá? As mulheres querendo a liberdade dela e os homens no seu tradicionalismo, né? Não pode, que horror e tal, né? Tá certo? Então houve sim um certo problema dentro da igreja de Corinto. Amém? Tá, vou repetir aqui. As mulheres de Corinto queriam abolir o uso do véu no culto. O véu era o símbolo da submissão e da integridade da mulher. Elas, porém, no afã de tomarem posse da sua liberdade, disseram: abaixo o véu. Porém, o que era o véu? É uma pergunta. O que era o véu? Ele não era apenas uma peça da indumentária feminina. Amém? Na Grécia, as roupas dos homens e das mulheres eram muito parecidas, exceto
pela cobertura da cabeça. Amém? O que distinguia a mulher dos homens era o véu. Amém? Olha a cultura da Grécia. Amém? As roupas eram muito parecidas. E o que distinguia o homem das mulheres era o véu na cabeça. Quando você vê esses filmes de Jesus, filmes do Oriente Médio, você não vê que o homem usa roupão comprido, igual das mulheres? E o que difere os homens da mulher? O véu. Amém? O véu é que difere. Né? Os homens usam aqueles vestidão igual as mulheres. Só que os homens não têm véu. Geralmente não tem cobertura na cabeça e tem barba. Né? São meio barbudos. Tá? Para diferenciar da mulher. Toda mulher decente e honrada usava o véu. Nenhuma mulher honesta ousava sair de casa sem o véu. Nenhuma mulher frequentava uma reunião pública sem usar o véu. Essa era a cultura lá, amém? Naquela região. Somente as prostitutas, olha aqui, ó, somente as prostitutas ousavam, amém? Tá? Somente as prostitutas tinham ousadia e coragem de sair nas ruas sem o véu. As profetisas pagãs do mundo greco-romano exerciam seu ofício com as cabeças descobertas e desgrenhadas. Esse comportamento naturalmente causava uma série de distrações para os homens durante o culto. Além de representar uma negação da submissão no Senhor que as mulheres casadas deviam ao marido. Amém? Então teve muito homem casado que ficou bravo, né? Elas começaram a ir para o culto sem véu, né? Aqui eu estou falando das mulheres cristãs. Amém? Sendo que dentro da cultura deles, as mulheres que ousavam não usar véu eram prostitutas, ou sacerdotes, ou sacerdotisas de culto pagãos. Como é que um homem honrado queria ver a sua mulher dessa maneira? Tá entendendo? Tá? É por isso que o bicho pegou lá, né, pessoal? Esse comportamento, naturalmente, causava uma série de distrações para os homens durante o culto. Além de representar uma negação da submissão do Senhor que as mulheres casadas deviam ao marido. Fiz questão de repetir para que vocês entendessem. Tá? O véu, portanto, representava duas coisas na cultura de Corinto. Tá? Duas coisas o véu representava na cultura de Corinto. A honradez e a modéstia da mulher. Vou repetir. A honradez e modéstia da mulher e a submissão ao seu marido. A honra, amém? A honra da mulher e a submissão dela em relação ao seu marido. Então o véu representava essas duas coisas na cultura de Corinto. Nesse sentido, o véu era símbolo da dignidade e da modéstia feminina. Apenas as prostitutas e as sacerdotisas cultuais dos cultos pagãos saíam a público sem véu, ou participavam de um culto pagão sem véu. Amém? Quando uma mulher era vista sem véu, seja na rua ou em uma cerimônia pagã, ou mesmo na igreja, essa mulher estava desonrando a si mesma, dando motivo para que sua reputação fosse questionada. Amém? Era algo muito sério, né? Tá? Agindo assim, ela também desonrava a seu marido. Versículo 5 do capítulo 11 de Coríntios, que diz assim, olha: mas a mulher desonra sua cabeça, se ora ou profetiza,
sem cobri-la, pois é como se tivesse raspado a cabeça. Já pensou? Hã? Que coisa, hein, pessoal? Era muito sério para eles naquela época. Amém? Tá. Uma mulher em Coríntio, participando do culto público, sem véu, seria a mesma coisa que uma mulher chegar hoje num culto com trajes de banho. Amém? Pleno culto de domingo, amém? E a irmãzinha chegando de biquíni na igreja. Que lindo, né, irmãos? Todo mundo não ia olhar para aquela irmãzinha, né? Tá? Então, para eles representava a mesma coisa disso que representa para nós, tá? Todo mundo iria ficar espantado, né? Se vê uma mulher de biquíni, como se estivesse tomando banho na praia, num culto domingo à noite, irmãos, desculpe, mas quem é a mulher que faz isso? Desculpe, mas, amém? Está completamente fora do contexto, né? Você pode imaginar a reação? Isso provocaria escândalo e seria absolutamente inconveniente. A cabeça coberta da mulher é a sua autoridade para orar e adorar. Ou seja, usar seus dons espirituais na igreja, desde que mostre estar submissa a seu marido. O que aconteceu com as mulheres de Coríntios quando elas receberam as boas novas do Evangelho? Elas perceberam que em Cristo eram livres. Não estavam mais debaixo do jugo cultural da cidade de Corinto. A reação imediata foi abolir o uso do véu. Paulo, porém, as exorta dizendo que se elas orarem e profetizarem sem o véu, desonrarão a própria cabeça, e o cabeça da mulher é o marido. Amém? Tá? Certo teólogo, David Prior, diz que nesse contexto, Paulo trabalha sobre 4 questões importantes para solucionar o problema do comportamento das mulheres no culto público. Amém? Só que esse assunto eu só vou tratar a semana que vem. Amém? Tá? As 4 questões importantes para solucionar o problema do comportamento das mulheres do culto público. Vamos ficar com essa introdução, amém? Aleluia, tá? E a semana que vem a gente começa a falar dessas questões, dessas 4 questões, né? Nós vamos tratar sobre isso, amém? Como é que Paulo solucionou esse problema do comportamento das mulheres no culto público. Paulo tinha que jogar um pouco de água fria naquele fervilhão que estava a igreja de Corinto. Amém? Aleluia. Tava um problema sério, né? Tá? As mulheres tinham que entender que com toda a liberdade que o cristianismo estava trazendo para elas, conquistar aquela liberdade não seria da noite para o dia. Amém? Elas teriam que conquistar aos poucos. Amém? Era uma questão de cultura, então era uma questão que, em primeiro lugar, tinha que fazer o povo entender, os homens entender. Amém? Os pastores iriam ter um trabalho muito grande de ensinar a liberdade das mulheres naquela cultura. Né? Eu imagino, coitados pastores, né? Amém? Que tiveram que fazer um trabalho tremendo para ensinar essa questão tão delicada ali na igreja de Corinto. Amém? O papel da liderança da igreja naquela época, muitas das vezes, era um papel muito difícil, porque tinha que quebrar muito paradigma, tinha que quebrar muitas questões culturais, porque Cristo realmente pregou uma verdadeira revolução. Amém? Uma revolução cultural. Amém? Porque a igreja tem a sua própria cultura. O reino de Deus tem a sua própria cultura.
Amém? Aleluia. E isso tem sido a maior briga nos dias de hoje. Por quê? Porque tem uma outra cultura querendo se apropriar da nossa cultura. Amém? Tá? De uma forma deturpada, que chama o progressismo. Tá? O sistema progressista que está vindo aí com os homens do globalismo. Amém? Tá? O globalismo, eles querem entrar no mundo inteiro com o progressismo. Tá? E nas sociedades, principalmente no Ocidente, onde a sociedade tem uma base cultural judeu-cristão, tá? Eles querem destruir essa base cultural judeu-cristão para botar a mentalidade progressista, amém? Acabando com a família, acabando com Deus e acabando com a questão homem e mulher, amém? Tá? E é isso que a gente precisa tomar cuidado. A gente não pode se deixar levar. A gente precisa brigar por aquilo que a gente entendemos que é a nossa cultura, a nossa liberdade. Amém? Aleluia. Tá? Paulo entendia muito bem o que as mulheres estavam reivindicando. Mas ele também entendia o outro lado, né? Então, ele queria que as mulheres, por um momento, amém? Por um momento esfriasse e aos poucos fosse ganhando terreno. Amém? Amados, ganhar terreno não é uma coisa fácil, tá? Ganhar terreno não é uma coisa fácil. Mas quem quer ganhar terreno tem que lutar. Amém? Quem quer ganhar terreno tem que se posicionar. E principalmente quando o terreno é ganho, precisa se posicionar mais ainda para manter o terreno e não perder o espaço. Tá? E é isso que a igreja precisa entender. Se a gente esmorecer e amolecer, a gente perde o nosso espaço dentro da sociedade. E aí a gente vai ter que viver escondido, como vive a igreja no comunismo. Aonde eles vivem, sabe onde eles vivem? Eles vivem em caverna, escondidos, porque se eles forem descobertos, eles são mortos, são levados para campo de concentração. Amém? Eu não quero que o meu país chegue a esse ponto. Eu não quero que o Brasil chegue a esse ponto. Amém? Amo a liberdade que eu aprendi aqui no Brasil. E vou lutar por essa liberdade. Amém? Aleluia. O hino nacional fala muito sobre lutar pela liberdade, nem que você tenha que dar a sua morte. Nem que você tenha que ser levado à morte. Amém? E Jesus falou. Aquele que me ama vai até a morte. Amém? Tá? Se você não for capaz de morrer por Jesus, se você não ama Jesus a ponto de morrer por ele, você não é digno dele. Amém? Tá? Então, aleluia. Enquanto eu tiver vida, enquanto eu estiver tendo a minha liberdade, vou lutar para manter a minha posição. Amém? Aleluia. Vou lutar contra o sistema que está querendo ser introduzido dentro da nossa sociedade. E olha que já avançou muito. Amém? Já tomou muito espaço. Tá? Só que, amém? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tá? É isso que o povo de Deus tem que entender. Amém? O povo de Deus tem que entender que nós temos uma cultura própria. O reino de Deus tem a sua própria cultura. E ninguém vai invadir a nossa cultura. Ninguém vai tirar a nossa liberdade de pregar o evangelho, de cultuar a Deus, de viver a palavra de Deus, que é a nossa cultura. Tá? Só que a gente não pode ser frouxo, não pode abaixar a cabeça e não pode aceitar tudo. Amém? Não pode aceitar tudo. Tá entendendo? A gente precisa fazer resistência. Tá? Eles não falam muito de resistência.
Tá entendendo? Então, a gente também vai fazer resistência. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele estava falando exatamente isso. O inferno vindo contra a gente e a gente, amém, resistindo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. As portas do inferno não prevalecerão. Amém? Nada vai prevalecer contra a igreja. O nosso espaço, a liberdade que nós ganhamos aqui nessa nação, neste país, ninguém vai tirar o nosso espaço. Amém? Ninguém vai tirar. Tá entendendo? Tá? Só que o crente precisa ter espírito de guerra, espírito de guerreiro. Tá entendendo? Se for muito pacífico nessa questão, amém? Aceitar tudo com naturalidade, é assim mesmo. O anticristo está chegando, o mundo é dessa maneira, tá entendendo? Amado, a gente vai antecipar algo que está previsto para que daqui a 10, 20 anos, amém? E a gente vai antecipar por causa da nossa frouxidão. Irmãos, se o anticristo está chegando, amém? Ele vai encontrar resistência enquanto eu estiver aqui, amém? Depois que eu for embora, ele pode conquistar tudo, amém? Mas enquanto eu estiver aqui, ele vai encontrar resistência, amém? Tá entendendo? Eu fico bravo quando eu vejo o crente dizendo, mas tem que se cumprir a palavra de Deus. Tem que se cumprir, se cumpra na tua vida, pois na minha vida não vai se cumprir esse tipo de coisa. Perder minha liberdade, perder minha vida, amém? Perder a minha liberdade de ir e vir, como estão fazendo hoje aí, não, amém? Não vem com essa conversinha para mim não, amém? Porque maior é o Senhor, porque a pandemia aumentou, tá entendendo? Não, o que aconteceu é que tiraram, amém? Tiraram os hospitais que tinham a mais, tiraram. As UTIs que tinham a mais, tiraram e arrancaram. E amontoaram o povo tudo num sistema que era antes da pandemia. É lógico que os hospitais estão cheios. Por que não mantiveram os hospitais que tinha a mais aí? Por que não mantiveram os leitos que tinham a mais? Por quê? Por que arrancaram? Porque tem interesse da segunda onda? Que coisa interessante, né? As mídias se juntaram para falar da segunda onda. Que coisa interessante. Irmãos, eu não estou negando a pandemia, não estou negando, não, essa questão do vírus, não estou negando, não, amém? Tá? Você tem todo o direito de se cuidar. Você tem todo o direito de nem sair de casa, não sai de casa, amém? Se tem medo, se você não acredita, não saia de casa, mas não tira o meu direito, amém? Tá? O que não pode é tirar o direito que eu tenho, amém? O direito que eu tenho de ir e vir não pode tirar, porque isso está na Constituição, não pode impor sobre mim, amém? Tá? Algo, tá entendendo? Que eu tenho que fazer por minha responsabilidade. Tá entendendo? Eu tenho que ter a responsabilidade, sabe, de colocar uma máscara, tá, para não prejudicar os outros, mas não por uma imposição de governo, tá entendendo? Tá? Isso aí é o governo querendo controlar a minha vida, tá entendendo? E essas coisas que eu não concordo e não aceito, tá entendendo? Eu tenho, e quem não tiver a responsabilidade, tá entendendo? Tudo bem, tá? Aí tudo bem, vai lá e puna a pessoa, tá? Mas se eu tenho a minha responsabilidade, tá? Então por causa por causa da falta de responsabilidade de uns, tiram a minha liberdade. É isso que eu estou lutando. É isso que eu sou contra. Amém? É dessas coisas que eu sou contra. Tá? É quando tiram a minha liberdade. É quando se opõem à minha liberdade. Tá entendendo? Tá? Então, concordo que tem que usar gel, concordo que tem que usar máscara, concordo que quem puder ficar em casa fica, concordo com tudo isso, concordo. Amém? Só não concordo é de me obrigar, amém, a fazer isso. Tá? Quando isso vira uma obrigação, tira a minha liberdade. É isso que eu não concordo. Tá entendendo? Tá? Então, amados, era o que acontecia lá. As mulheres perceberam que ela tinha a liberdade dela. E elas queriam o quê? Queriam a liberdade delas.
Amém? E tinha aquele grupo machista que ainda era contra, porque queriam manter as mulheres aprisionadas num costume, amém? Que para elas era um sufoco, tá entendendo? Era um sufoco, tá? Amém? Agora, também tinha liberdade, quem quiser usar burca, usa, tá? Mas não poderia tirar a liberdade de quem não queria usar a burca, tá entendendo? Era essa a questão. É isso que a gente precisa entender, tá? Amém? Que Deus abençoe você. Eu imagino o trabalho que Paulo teve ali na cidade de Corinto para fazer aquela mulherada entender essa questão. Deus abençoe, né? E não é só a mulherada não, né? Principalmente os cabeça dura dos homens, amém? Né? o cabeça dura dos homens é um problema muito sério. Que Deus abençoe todos vocês. Até às 11 da noite nós estaremos aqui de volta. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus diz amém. 1, 2, 3. Vitória, vitória, vitória. Amém. Aleluia. Deus abençoe, pessoal.